Agora, quando o estresse é patológico, porque você falou que tem as situações boas que você vai elencar, já até começou falando algumas, mas quando o estresse é patológico, a pessoa não consegue se livrar do estresse. E eu até começo a conversar com algumas pessoas, elas falam assim: Leide, estresse já é meu cotidiano, é minha vida, eu não tenho como, eu vivo estressado, estressada. Aí, como você disse, é o patológico da história. Aí eu vou falar para vocês sobre as 4 fases que a gente passa aí desse estresse, e pra gente ver, então, como que a coisa vai evoluindo e vai chegar nesse estágio crônico. A primeira fase, a gente é conhecida como uma fase de alerta, na qual esse estresse, então, ele se inicia de forma benéfica para o corpo. Substâncias, então, como adrenalina são produzidas no nosso corpo assim que surge uma situação desafiadora, ameaçadora, nova ou mesmo empolgante, como eu disse. E essas substâncias, elas têm como finalidade a geração de força para enfrentar a situação, como eu expliquei. No entanto, as mesmas também geram uma quebra no nosso equilíbrio e demandam um gasto emocional e físico, certo? Então, numa situação de estresse, eu vou ter um gasto emocional, vou ter um gasto físico. Só que aí eu tô numa situação, então, aqui, como eu disse, sendo uma questão positiva ou negativa. O que é o gasto físico nesse caso? Por exemplo, se você você tem muito medo de cachorro, você tá passando numa rua e vê um cachorro. Um pitbull, por exemplo. Um pitbull, ou até um pititim, porque quem tem medo de tudo, né? É verdade. Então, eu que o diga. A pessoa vê que ele avistou aquele cachorro. Ela vai liberar no organismo, né, como adrenalina, determinados hormônios, que ela, depois que aquilo passar, ela vai se sentir cansada. Ah, tá. Aí tem um gasto físico e um gasto emocional. O emocional, porque passa-me uma coisa na cabeça: esse cachorro vai me pegar, como é que eu vou fazer pra sair dessa situação? Então, toda vez que a gente Você fica em alerta. Isso, você fica em alerta. E depois que passou a situação, quando você senta, você fala assim, você tá até ofegante. Parece que eu apanhei, né? Tem gente que fala assim, parece que eu levei um couro. Isso. É isso. E que muitas vezes, na situação que você tá vivenciando, você não se dá conta dessa descarga hormonal que tem no seu corpo. Quando, às vezes, uma situação de assalto, tava até acompanhando um casal de influencers que eu sigo lá de São Paulo, e eles passaram por uma situação ontem de assalto e eles nunca tinham passado por isso. Aí ela relatando que quando quebraram o vidro do carro, ela não se dava conta do que estava muito acontecendo ali. Depois que, óbvio, ali na hora veio o medo e tudo, mas depois que passou, igual você falou, vem aquela sensação de, parece que eu apanhei. Aí, só pra gente entender também, linkando aí, ali foi uma situação de estresse que vivenciou-se naquele momento. A questão fica patológica, nesse exemplo que eu acabei de dar de um assalto, se eu começo a levar aquilo pra minha vida e começo a ter aquele medo exacerbado e penso que todas as vezes aquilo vai acontecer comigo. Aí, entende o que eu falo de todas as vezes então, que eu vou sair, eu vou estar meio que preparada pra alguma coisa acontecer comigo. Então, ou seja, é necessário na nossa vida que determinadas situações, por mais difíceis que elas sejam, ao longo da vida a gente vá aprendendo a lidar com elas e elas não tomando mais tanto espaço na nossa vida. Não tô falando que a gente vai esquecer um assalto, por exemplo, né? Se eu vivenciei isso. Mas eu também não posso estar vivendo todos os dias lembrando daquilo. Senão eu adoeço, né? Senão eu adoeço, ficou claro? Sim, claro. A segunda fase do estresse é que a gente chama de resistência. Nela, nosso corpo mantém os recursos e energias ativos para resistir, conseguir lidar e ser capaz de se recuperar do desgaste sofrido com a situação. Se o fator estressante deixa de existir ou a pessoa consegue se adaptar a ele, o organismo volta ao seu funcionamento normal, ou seja, ao seu equilíbrio. Ou seja, às vezes aquela situação, igual eu falei, ela persiste por um tempo, só que eu vou aprendo a lidar com ela. Por exemplo, então, tem um ente querido que torna-se uma pessoa acamada, um exemplo. Aí eu vou aprendendo a lidar com aquele estresse de cuidar, por exemplo, daquela pessoa. Aí ele torna-se, como eu falei, já é algo então que eu tô aprendendo de uma certa forma a lidar. A conviver. Isto. Agora, então, por exemplo, eu aprendi a conviver, ou então não tenho, né? Esse ente querido melhorou, não tá mais acamado. Então, eu já evoluí aí de uma fase. Superei. Mas caso isso não aconteça, o processo evolui para a terceira fase do estresse, que a gente chama de quase exaustão, podendo ocorrer o início de um processo de adoecimento. Nesse momento, devido ao grande desgaste do organismo, podem começar a surgir algumas doenças, mas a pessoa ainda consegue ser produtiva, como trabalhar ou estudar, por exemplo.
Né? Por exemplo, então, aquela situação de o ente querido continua, persiste. Só que eu me vejo ali no papel de cuidadora, já indo para uma exaustão. Então, eu começo já a perceber que questões físicas e psicológicas já andam acontecendo comigo. Igual um desgaste emocional muito grande. Às vezes aquela pessoa chega num grau de estresse, né, tão grande que ela não consegue nem ouvir determinados assuntos. Começa a afetar o relacionamento. Perde o foco, a memória vai sendo afetada. Então a gente já vê que tá encaminhando para uma exaustão. A última fase a gente já chama de exaustão. Nessa fase é exigido do organismo um gasto de energia maior do que ele pode suportar. O corpo e a mente ficam sobrecarregados e assim podem ocorrer sérios prejuízos à saúde, como doenças físicas ou transtornos psicológicos, que aí eu chamo a atenção porque o estresse ele vai estar muito relacionado à ansiedade. Então, se eu chego ali na fase da exaustão, eu posso estar indo também para uma ansiedade, muitas vezes ali já generalizada. E aí eu começo a viver achando que aquilo tá normal. Que aquilo tá, como eu falei, comum e não é por aí, não é? Cabe ressaltar, no entanto, então, que esses sintomas podem atingir pessoas também de qualquer idade, porém são mais frequentes nos adultos. Porque as situações até que eu pontuei aqui, porque também não é comum e normal uma criança estar passando por situações de muito estresse. Então, né? Porque a criança não seria, né? É leve, né? Isso, mas aí também a gente tem que fazer um adendo em relação a isso, porque eu tenho crianças vivendo em situações de risco, de questões socioeconômicas. Às vezes os pais estão brigando o tempo todo, essa criança está num estresse profundo, perfeito. né? Joia. Às vezes os pais estão brigando, às vezes a criança está muito preocupada com a questão financeira da família, porque às vezes esses adultos não têm o cuidado de lidar e falar sobre essas situações longe dessa criança. Então, aí a criança vai acabar tendo preocupações que seriam de adulto. E ela pode ficar uma criança realmente estressada.